Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Hoje nós vamos dar continuação na leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, de Neemias. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Saraias, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Matus, Secanias, Reum, Meremote. Esse escolhi aqui no versículo 2, 3 e 4. Agora o 5. Miamim, Maadias, Biúga. Versículo 6. Semaias e Jairibe, Jadeias. No versículo 7. Salu, Amoque, Ilquias, Jedaias. Estes foram os chefes do sacerdote e de seus irmãos nos dias de Jesua. No versículo 8. E foram os levitas Jesua, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. No versículo 9, Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estava defronte dele nas guardas. No versículo 10, Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada. No versículo 11, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jedua. No versículo 12, e nos dias de Joaquim foram os sacerdotes, chefe das casas dos pais de Saraias, Meraias, de Jeremias, Ananias. No versículo 13, de Esda, Mesulão, de Amaria, Joanã. No versículo 14, de Meluque, Jonatas, de Sebanias, José. No versículo 15, de Arim, Adna, de Meraote, Eucaia. No versículo 16, de Ido, Zacarias, de Zeneton e Musulão. No 17, de Abia, Zicre, de Miniamim e de Meodias, Piltai. No versículo 18, de Bilga, Samua, de Semaias, Jonatas. No versículo 19, e de Joiribe, Metanai e de Jedaias, Uzi. Versículo 20, de Salai, Calai e de Amoque e Eber. Então, vamos continuar a leitura, Eu vou repetir de novo aqui, porque eu não me lembro o versículo que eu estava lendo, acaba esquecendo. No versículo 19, é de Joiribe, Matenai, de Jodaias, Uzi. No versículo 20, de Salai, Calai, de Amoque, Eber. No 21, de Ilquias, Asabias, de Jedaias, Netanel. No versículo 22, dos levitas foram nos dias de Elisibe, escrito como chefe das casas dos pais de Joiada, e Jonathan, e Jadua, como também
os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. No versículo 23, os filhos de Levi foram escritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Jonathan, filho de Eliasibe. No versículo 24, foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos. Estava defronte deles para louvarem e dar graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. No versículo 25, Matanias e Bacbuquias, Abodias, Mesulão, Talmon e Acube era porteiro que fazia a guarda às tesourarias das portas. No versículo 26, estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, o filho de Jazodec, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdra, o escriba. A dedicação dos muros, no versículo 27, na dedicação, não no versículo 27 mesmo, e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem a fim de fazer a dedicação com alegria e com louvores e com canto, saltério, alaúdes e com harpas. No versículo 28, e se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofa, no versículo 29, e como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeia nos arredores de Jerusalém. No versículo 30, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. No versículo 31, então fiz subir os príncipes de Judá e sobre o muro, e ordenei dos grandes coros e procissões, sendo a mão direita sobre o muro da banda da porta do muro, do monturo. No versículo 32, depois ele a Osaias e metade dos príncipes de Judá. No versículo 33, e Azaria, Esdra e Mesulão. No versículo 34, Jadá e Benjamim e Semaias e Jeremias. No versículo 35, e dos filhos do sacerdote como trombetas, Zacarias, filho de Jonatas e filho de Semeias, filho de Matanias e filho de Micaias e filho de Zacur e filho de Asaf. No versículo 33, e os seus irmãos Semaias, Azariel, Milai, Gilaia, Maia, Natanael e Judá, e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdra, e o escriba, e adiante deles. No versículo 37, indo assim para a porta da fronte, e de fronte dele subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde acima das casas de Davi, até a porta das águas da banda do Oriente. No versículo 38, e o segundo
coro ia em frente e eu pus ele e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. No versículo 39, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam a porta da prisão. No versículo 40, então ambos os carros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. No versículo 41, e o sacerdote Eliquim, Maacéias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias e Ananias ia com trombetas. No versículo 42, como também Maazéias e Semaias e Eleazar e Uzi e Joanã, Malquias e Elão e Azer. E fazia-se ouvir os cantores juntamente com Jezraia, o superintendente. No versículo 43, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. O ministério do templo, no versículo 44. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmeras para os tesouros e para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, e para juntarem nela das terras da cidade e as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. No versículo 45, e fazia a guarda do seu Deus e guardada a purificação, como também os cantores e porteiro, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. No versículo 46, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cântico de louvores e ação de graça a Deus. No versículo 47, pelo que todo o Israel, já nos dias de Zorobabel e dos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um num seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Até aqui. Que Deus abençoe grandiosamente. Aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia falada, né? Lendo sempre versículo por versículo, capítulo por capítulo, né? Para que a gente podemos guardar isso, né? Guardar isso aí para o futuro. Eu não estarei nessa terra eternamente, mas eu creio que todos vocês vão servir. Vocês podem estar em alguma dificuldade, em algum momento, e vocês podem estar na estrada, nesse presente momento, e vocês podem sentir a falta da palavra de Deus falada. E hoje nós estamos lendo esse versículo no dia 20
Hoje nós estamos no mês de maio, domingo, né? Hoje é dia 25, né? Hoje é dia 25 de maio de 2025. E eu creio que vai servir para todos vocês. Amais o seu próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe grandiosamente.